Fala galera, Beto Cardoso, tô aqui para mais um More Raps Touch and Go, nosso quadro com bate-papo aqui informal, descontraído. Mais uma da série Muito Além do Treinamento. Nossa intenção é abordar aqui a rotina diária que profissionais da área do treinamento de alto rendimento vivem e que os próprios atletas. Hoje o especialista aqui, nosso parceirão, Everton Oliveira, nutricionista, profissional de educação física também. Tenho o prazer de trabalhar com esse cara. Se introduz aí pra galera. Vambora, galera. Primeiro agradecer você, Beto, Fabinho, pela oportunidade de falar aqui com vocês. Para mim é um orgulho fazer parte dessa casa aqui. Sinto orgulho mesmo de fazer parte do Vitória e do More Raps. Eu sou formado em nutrição, educação física, vivo bastante tempo nesse meio do esporte. Na verdade, eu sempre brinco falando que eu ganho a vida hoje com o que eu fazia quando criança. Então, na verdade, eu só mudei, né? Eu era atleta quando criança, tinha um treinador, tinha uma pessoa que ficava ali responsável, não era um nutricionista, porque a nutrição é uma ciência muito nova, né? Mas o meu treinador estava sempre de olho ali no que eu me alimentava e tal, estava me cobrando. E eu praticamente mudei, né, pro lado de lá. Passei um período na educação física, dando aula, trabalhando com futebol e tudo mais. E depois acabei migrando para nutrição e assim, para mim é um maior prazer poder fazer isso aqui e estar com vocês nesse momento aqui. Pra quem não sabe, o Everton também é, meu irmão, grande divulgador de conteúdo aí, difunde conteúdo para a comunidade do fitness de modo geral, através do canal dele, que ele trabalha junto com o Dr. Gustavo Fontinelli, o canal Confia no Doc. Então, pô, o cara já tá especialista aqui em trabalhar com essa parte, né, com as câmeras, difundir conteúdo. Eu tô engateando ainda, vou aprender um pouquinho com esse cara, mais do que ele me ensina no dia a dia. Estamos aqui também com o atleta Fabinho, meu irmão, Fábio Monteiro, atleta da casa, More Raps, meu irmão, estudante de educação física também, futuro treinador. Fabinho, faz as honras sobre você mesmo aí. Fala galera, então, Fábio Monteiro, sou atleta a vida toda, desde bem pequeno, hoje seguindo um caminho aí diferente no CrossFit, tentando um pouco nesse âmbito. Agradecer aí também por ter a oportunidade de estar compartilhando aqui de um conteúdo que eu gosto muito. A vida toda eu tive que me alimentar bem, mas tive alguns percalços na vida. Então tive minhas dificuldades e hoje quero falar um pouco mais também do que eu vivi e das experiências que eu tenho. Show. Pra quem está acompanhando aí, a gente costuma sempre começar com uma frase assim motivacional, uma frase famosa sobre o tema. Vou começar citando Aristóteles. Que seu remédio seja seu alimento, que seu alimento seja seu remédio, né? Talvez seja o conceito que qualquer nutricionista, qualquer pessoa da área que, meu irmão, combina aí a nutrição, a alimentação com a saúde, pregaria, né? É, isso aí. Ninguém melhor do que você para falar um pouquinho sobre isso aí. Eu acho que acho que nenhum ser humano tenha acertado tanto numa frase quando desenvolveu essa aí. De fato, é algo muito atual, mesmo tendo sido falado lá atrás. E já é uma frase que não está só nas mãos da nutrição, né? Vamos dizer que a nutrição se apropria muito disso, mas é muito uma questão de saúde, né? Então, hoje você vê a preocupação de outros profissionais na área de saúde também se apropriando disso e também querendo estar com atenção na alimentação do paciente, seja ele médico, fisioterapeuta, professor de educação física, psicólogo. A alimentação é algo muito importante, né? De fato, a gente é aquilo que a gente come. É um clichê, mas a gente é aquilo que a gente come e isso é fato. E nada melhor para representar essa situação toda com uma frase dessa que é super atual. Ele é bom de resumir situações da vida, né? Grande filósofo. Basicamente, a medicina do futuro é alimentação, nutrição e aliado ao treinamento, né? Tipo, do futuro que já não é mais tão futuro, né? O presente já essa medicina vem se desenvolvendo, essa forma de, meu irmão, de buscar a tua saúde através do treinamento combinado com uma boa alimentação já está mais do que comprovado. O Fabinho está aqui também, não é à toa, o Fabinho também já viveu momentos da alimentação ruim antes de trabalhar com CrossFit, né, de treinar CrossFit. Teve um combatezinho à obesidade também. Fala um pouquinho sobre essa parte da alimentação e tua saúde, Fabinho. Então vamos lá. Mais ou menos dos meus 5 até os meus 14 anos eu fui atleta de jiu-jitsu e tinha uma vida consideravelmente bem ativa. E partindo desse princípio veio a juventude, né? Você se torna jovem, começa a tomar um pouco mais de decisões e eu abandonei um pouco o esporte, consequentemente eu abandonei a rotina mais saudável que eu era obrigado a fazer. Nesse período eu não tinha muita consciência do que eu fazia, eu era direcionado, era a educação da minha casa. Enfim, partindo dessa fase eu comecei a tomar um pouco mais de decisões,
não gostava de rotina saudável e também não conseguia compreender o que eu fazia. Eu acho que eu era muito novo para isso, então até os meus 17 anos eu vim me alimentando muito mal e o meu organismo sentiu muito impacto de eu ter mudado drasticamente a minha rotina, tanto diminuir a atividade física para zero, quanto mudar totalmente o que eu comia. Daí eu desenvolvi uma obesidade, cheguei a 107 quilos, eu era muito menor de estatura, então eu fiquei bem gordo mesmo, esse é o básico. E eu era viciado em esporte, mas meio que saturado pela cobrança. Quando eu resolvi que eu tinha que voltar, eu tentei voltar e, tipo, o impacto foi muito grande. Porque você tenta fazer as coisas, você tenta reagir, você não consegue. Enfim, tive que alinhar minha alimentação totalmente. Na época eu não tinha um suporte, fui no feeling. Acho que uma das coisas que foi melhor pra mim foi que eu não me enganava. Eu sabia o que fazia bem e sabia o que fazia mal. Então, tentava optar pelas coisas que talvez não me gerassem dúvidas. Por exemplo, sei lá, iogurte light. Talvez seja bom, mas me gerava dúvida, então eu bulia da minha vida. E fui levando do jeito que eu sabia, não tinha nenhuma orientação, não tinha nada, consegui chegar em algum lugar. Enfim, quando voltei a competir aos 17, levei até o 21, foi trágico para eu voltar. Até eu perdi 37 quilos na época, estava pesando 107, bati 70 quilos, não me adaptei, enfim. E me vi na necessidade de voltar para um peso um pouco acima, porque o meu corpo não estava se adaptando. Me sentia fraco. A alimentação, quando não controlada, impactou muito no meu desempenho. Mesmo que eu tivesse mais leve, eu não conseguia render. Foi quando eu vim para o CrossFit, encontrei lá o Confia no Doc, o Everton, o Gustavo, que alinharam. Hoje eu faço uma alimentação saudável, totalmente balanceada e desenvolvida para as minhas necessidades. Assim, hoje comendo basicamente a mesma qualidade de alimentos que eu comia, hoje eu consigo me encontrar com uma aptidão física drasticamente melhor. Quanto aos macronutrientes que eu venho ingerindo, eu não vejo muita diferença do que eu comia, mas a forma que eu conduzo as coisas hoje, a oportunidade de ter uma orientação, me botou muito à frente. O Fabinho, em alguns 1 minuto, 2 minutos, ele resumiu uma história assim, de vida curta, né? O cara é novo, né? A gente fica escudo aqui, tá com esse moleque é garoto perto da gente. Mas você vê que tipo, tem diversas coisas importantes que ele foi falando, que a gente vai tocando aqui. Eu vou começar falando sobre o que ele disse sobre conhecimento básico. Eu acho que qualquer ser humano tem um conhecimento básico de alimentação. Sim. As pessoas sabem que, meu irmão, tem certos alimentos que vão fazer mal, que eles devem evitar. Todo mundo sabe. O mais, meu irmão, leigo, o mais, meu irmão, ignorante no assunto vai saber. E sabe que tem coisas que vão te fazer bem. Se o cara segue ou não, é outra história. Mas a partir daí, o entendimento disso também é a importância de um profissional qualificado, né? Porque às vezes você, por mais que você tenha conhecimento, você adequar aquilo da melhor forma para você. Não, que nem tudo que é saudável vai ser necessariamente bom para você. Sim. E nem tudo que não é considerado saudável pela sociedade, porque também tem aquilo. O que é considerado saudável e o que é saudável de fato. Né? O que é considerado saudável pela sociedade vai ser bom pro cara. Então fala um pouquinho da importância do profissional, Everton, já entrando, ligando com esse fato meu irmão, das pessoas entenderem o que de fato é importante para elas, um acompanhamento individualizado. Beleza. Quando a gente fala de alimentação, a gente não pode deixar de levar em consideração o que a gente traz da nossa família de cultura alimentar, né? Óbvio que eu tenho uma cultura na minha casa, que eu trouxe dos meus pais, quando eu morava com eles, você tem a sua, o Fabinho tem a dele, e isso é um conhecimento, de fato. Empírico ou não empírico é um conhecimento. Você sabe que a gente acordava de manhã uns 3, provavelmente, acredito. Acordava de manhã, fazia um pãozinho francês com margarina e um copo de Nescau. Aquele era o café da manhã da gente, né? E você em casa também fazia isso. Então, assim, isso era tido como saudável. Por que saudável? Primeiro que era a mãe da gente que ofertava isso pra gente. Óbvio que ela não fazia isso na intenção de nos prejudicar, mas aquilo pra ela também era saudável. Então, é isso que eu tô falando de cultura. A gente traz essa parte dessa cultura alimentar pra dentro dos nossos hábitos quando a gente é adulto, né? Numa outra situação onde você mesmo falou que já não tinha, você já começou a ter as suas próprias escolhas, porque a tua família, a tua mãe, teu pai, que eram responsáveis por você, não tinham mais essa cobrança, né? Você já podia dali para frente caminhar sozinho.
E quando isso acontece, muitas vezes traz dúvidas. Algumas pessoas possuem hábitos melhores e ela consegue, sem precisar de um profissional, ela consegue partir para uma vida adulta e se manter saudável, se manter treinando em bons níveis, enfim. Mas outras não. E aí acontecem os desequilíbrios. E o profissional de nutrição ele vai atuar exatamente nesse desequilíbrio. A nutrição é uma ciência muito abrangente, então assim, não só o nutricionista ele é o profissional apto hoje, mas é óbvio que o médico ele vai poder te orientar, é óbvio que um professor orientar, né? É óbvio que um profissional de educação física auxiliar o trabalho, ele também pode te auxiliar, porque é o cara que ele passa ali pelas cadeiras de bioquímica, de nutrição, no esporte, ele entende um pouco de fisiologia. Nessa parte geral também, porque é óbvio que a fisiologia do exercício na educação física é muito forte, então ele também pode te orientar. Mas o profissional capacitado hoje para prescrever é um nutricionista. E é importante que esse nutricionista esteja ali de frente desse planejamento, principalmente quando a gente fala de atleta, porque ele vai saber conduzir quais situações. E entra muito no que você falou, né? Tem alimento que é saudável, que não vai ser apropriado, ele não vai te trazer, de repente, nenhum problema de saúde, justamente por ele ser saudável, mas pode ser que encaixado na tua planilha de treino, no teu esquema de treinamento, pode ser que ele não seja apropriado para aquilo ali que você está buscando. Então, o profissional de nutrição e principalmente o nutricionista esportivo, ele tem que estar de olho nessas coisas. Porque pode ser que tenha algo saudável entrando no momento que não é o adequado. Exemplo, se a gente, dependendo do treino, se for um treino mais metabólico e a gente queira promover a síntese de glicogênio ou melhorar a síntese de glicogênio, um determinado alimento vai entrar. Se for um alimento com muita fibra, de repente não é melhor. Se for um alimento com índice glicêmico um pouco mais alto, que teoricamente poderia ser ruim para a saúde, ali é um bom momento, pode ser um bom momento. Então, é como se nutrição esportiva, junto com o crossfit, é igual afinar instrumento, irmão. Tu aperta de um lado, afrouxa do outro, aperta do outro, afrouxa do outro, e é uma pica. E não tem protocolos estabelecidos, é muito... A gente tá vendo aqui, antes aqui, tá falando de afinar instrumento, porque, meu irmão, aqui agora todo mundo é instrumentista, meu irmão. É músico aqui. Então é importante falar, você salientou, porque é exatamente fazer essa conexão. A saúde é primordial para todos, até inclusive para o atleta. É a base do trabalho. Exatamente. Não existe um atleta ter esse discurso, alto rendimento e saúde não são compatíveis. Em parte, né? Em parte. Muitas vezes o atleta precisa sacrificar um pouco algumas coisas consideradas saudáveis, a fim de performance, mas se o atleta também não for uma pessoa saudável, um indivíduo saudável, ele não consegue treinar, não consegue fazer as coisas. Então, vamos levar um pouquinho para esse lado, porque... A galera que eu acho que acompanha aqui o canal, todo mundo, ainda que seja atleta de final de semana, atleta recreativo, quer pensar um pouquinho na performance. Então vamos tentar um pouquinho de traçar algumas estratégias que a gente costuma vivenciar com os atletas no dia a dia. Eu costumo ver que, meu irmão, a falha na aderência a um programa de alimentar, se vai muito eu falo por mim também, por às vezes você achar que você tem que ser perfeito, né? Tipo, tem que comer bem o tempo todo, se eu comi uma besteira, eu pego, meu irmão, e agora eu vou chutar o balde pra sempre. E aí tu cai no que o Fabinho falou, meu irmão, sai de quantos quilos você tinha quando começou a engordar? 107. Não, antes. Antes eu pesava 69. Quando 107 era mais fácil pular por cima de tudo que dá a volta, né? Exatamente. Cheguei a 107, tentei voltar para 69, bati 70, não deu. Porque provavelmente o desenvolvimento de bons hábitos é importante porque cai nessa situação. O atleta começa a diminuir, o Everton estava conversando comigo antes falando, o cara diminui a carga de treinamento dele por algum motivo, seja porque ele está lesionado, seja porque a demanda de trabalho consumiu e o cara não está podendo dedicar tanto tempo ao esporte, e na hora que ele precisaria ter um maior controle alimentar para a performance dele não cair ou para ele não ter consequências no corpo, né, na composição corporal dele, ele começa a se largar exatamente pela falta de bons hábitos, né? Fabinho, fala um pouquinho, eu vejo que o meu irmão te acompanha no dia a dia, sei que como tu é regrado, traz tua comidinha e tal, como foi importante tu desenvolver a cultura de ter bons hábitos aí nisso daí? Então, acho que o princípio de tudo é compreensão, né? A gente entender onde a gente quer chegar e o porquê que a gente faz as coisas. Exato. Exatamente o que você falou agora sobre, por exemplo, diminuir a carga de treinamento. Um episódio recente, machuquei o punho, fiquei quase 2 meses parado de levantamento de peso olímpico, diminui drasticamente a minha carga de treinamento e, consequentemente, fui lá no Everton, comentei com ele, falei, cara,
olha só, diminuir um pouco aqui, diminuir um pouco ali, e não me permitir nesse momento, porque era o momento que eu tava precisando me manter vivo na minha dieta, porque eu, cara, preciso voltar. Então, assim, a parte principal é, tipo, saber onde tu quer chegar. Eu sei onde eu quero chegar, e pra mim dieta é como dar passo. Se eu tô aqui sentado, eu preciso chegar no bebedouro, eu preciso andar até lá. E tipo, a dieta é parte dos meus passos pra chegar até caminho, lá. né? Então, assim, acho que, no caso, são escolhas. Quando a gente se permite fazer certas escolhas na nossa vida, a gente tem que pesar o custo-benefício, aquilo tem que ser importante pra gente. Sou muito regrado com a dieta. Eu me adaptei por um momento, eu precisei muito. E isso me gerou uma facilidade de me manter na dieta. Pra mim, eu tenho mais facilidade porque eu gosto dessa maneira de me alimentar. Mas antes de qualquer coisa, aquilo que me bota no jogo é interpretar onde eu quero chegar. Eu interpreto onde eu quero chegar. Traçar um bom objetivo seja talvez o primeiro passo para poder desenvolver bons hábitos alimentares, né? Fala aí algumas dicas que você vive no dia a dia, assim, que você orienta teus atletas, ou até mesmo pacientes que não são de alto rendimento, para como eles devem, meu irmão, dar esse start para ter seguir um plano alimentar, para aderir um plano e conseguir se manter dentro do plano, assim, dicas. A primeira, vou tentar linkar o que vocês dois falaram, mas a primeira coisa que tem que deixar claro, assim, o papel do profissional quando você senta lá, ou do coach, enfim, é te ajudar. E assim, a gente não consegue ajudar ninguém que não quer ser ajudado. Sim. Então é importante ouvir do Fabinho que ele está falando isso, ouvir essa parte que ele falou que ele precisa traçar um objetivo, ele precisa entender que aquilo ali é onde ele quer chegar e que até chegar ali ele precisa percorrer um caminho. E é um jogo, e todo jogo tem uma regra. Você não consegue chegar lá se você não cumprir a regra, seja por que for, né, na vida da gente. Uma das coisas que eu sempre falo para os pacientes, para os atletas, enfim, é focar naquilo que a gente pode controlar. Porque a gente sempre tem coisas que a gente controla e sempre tem coisas que a gente não tem o poder de controlar, infelizmente. E aí, situações que a gente pode controlar. Porra, tô em casa, uma preguiça, sábado eu tenho que... falta 1 hora para cumprir da minha planilha de treinamento, eu tenho que estar lá no Vitória para treinar. Meu irmão, não tô com vontade de treinar. Mas o levantar a bunda do sofá e ir treinar é algo que você controla. Porque o boxe vai estar aqui, se a gente for levar para o âmbito fora, se porra, você é atleta de tênis, nadador, o ambiente vai estar lá te esperando, o teu treino vai estar pronto, mas se você não levantar a bunda do sofá para ir lá, você não vai treinar. Então foca naquilo que você pode controlar. Se tu vai chegar lá, vai chover, a piscina vai estar, ruim, verde, o boxe vai ter caído do teto, aí é outra situação, uma situação que você não pode controlar. Mas que você pode controlar, você vai, levanta a bunda e faz. E é assim com a alimentação. Às vezes eu vejo muitos pacientes focados no resultado e esquece do processo, como o Fabinho falou. E aí o cara, ele entra numa paranoia de não, porra, eu quero chegar ali assim, eu quero chegar ali assim, e ele esquece do caminho que ele tem que seguir. Então, foca no que você pode controlar. E esquece o resultado, foca no caminho, porque é o caminho que vai te levar lá naquele resultado. E é óbvio que a gente pode pegar essa dica e levar para qualquer coisa da nossa vida. Qualquer questão que a gente queira resolver na nossa vida, a gente consegue resolver. Para chegar, basta começar, né? Você tem que ter os passos engrenando, ninguém chega correndo lá. Pois é, exato, ninguém chega correndo. Vai chegando, caminhando, daqui a pouco está correndo e chega no objetivo. Uma coisa também que é bom de levantar, que vocês falaram também, é sobre as questões de... Fudeu, vai me faltar a palavra que tu falou. Mas hábitos, cultura? Não, você que falou do... A gente vai falando, daqui a pouco tu vai lembrar. Vamos falando aqui sobre isso aí. É bom isso aí que você falou, porque você falou em um tópico que eu tinha separado aqui no meu papel. Não, mas assim, aqui não tem roteiro, cara. Vambora. Isso aqui são tópicos pra gente debater, porque assim... Tu vai se empolgando, vai falando. Mas a graça do quadro é essa. Eu acho que a pessoa que para pra ouvir, a gente para pra ouvir exatamente porque, cara, ele tá participando do papo com a gente. É como se estivesse junto. Então... Você falou sobre controle o que você... Foca no que você tem controle, né? E um tópico que eu tinha separado aqui é para você esteja no controle de suas decisões, convença-se, né? Então, tipo, você parar pra saber o que você tá fazendo. Até quando você for fazer uma besteira fora da dieta, você tá no controle sobre aquilo, você não pegar e... Lembrei, agora tu me fez lembrar. Era isso? Então, agora já vou te dar a palavra de novo. Era você estar no controle sobre aquilo. Você, resolvi
que hoje eu vou comer um sorvete, vou comer uma pizza porque, meu irmão, eu preciso me retribuir com uma recompensa eu preciso de uma recompensa que é a pizza hoje. Que você se convença disso, que você pense que seu objetivo pode ser atrapalhado ou não por isso, mas se você tomar essa decisão, que você, meu irmão, arque com ela e tenha maturidade para isso. Né? Fala um pouquinho então, Everton, já que você ia falar sobre isso. Era isso que eu ia falar. Esteja no controle de suas decisões. Esteja no controle de suas decisões. Porra, perdi de novo. Não, tá caralho, tudo certo. mas repete o que tu falou. Não, eu falei. Só pra pegar é porque tem uma palavra específica que eu quero trabalhar em cima dela. Não, eu falei que, tipo, meu irmão, vamos pensar agora. Falei sobre, meu irmão, você tá no controle das suas decisões, tipo, você... Negócio da pizza, lembrei. Negócio da pizza, isso, pronto. Tá bom, agora foi. Quando a gente pega os princípios de uma alimentação saudável, o sair da dieta é um princípio que está dentro desses conteúdos de nutrição saudável, que é o princípio emocional. Então, ir ali comer uma pizza é saudável. É saudável. E faz parte desse princípio, né, de alimentação saudável. E óbvio que ninguém é idiota, eu espero que meus atletas façam isso, até porque muitas vezes a gente vai fazer junto. Claro, não vou falar com nada, certeza. né? A gente é amigo, a gente tem que sabe ser como é emocional. É isso, é a vida. Isso. Então, assim, sim, de fato, quando o paciente chega, o atleta chega, ele fala, porra, mas eu saí da dieta, final de semana eu vou ter uma festa, é meu aniversário do meu pai, vou sentar pra tomar uma cerveja com meu pai. Cara, faz parte da vida e faz parte da alimentação saudável. Agora a gente tem que controlar os excessos, né? Os excessos e não fazer daquele episódio algo regular. Porque senão também vira enxuga-gelo, né? Porque o cara, ele vai ali, ele sai na sexta-feira, ele dá um chopp, uma cerveja com a galera do boxe, que é natural, super normal. Aí, porra, no sábado ele tem um aniversário. Aí ele enche a cara, come coxinha, salgadinho, não sei o quê. Aí no domingo, ele tem o batizado do primo dele. Ele vai lá, sai do batizado, come. Segunda-feira, iniciou a semana de treino, né? E aí tem mais 5 dias, mais ou menos, porque você passou 3, né? 3 dias comendo besteira. E vai iniciar a semana de treino. É óbvio que o corpo ele vai render de uma maneira diferente. Claro. E isso não tem como dissociar. O corpo ele trabalha com aquilo que a gente dá. Então, comeu besteira, o motor vai funcionar de maneira incorreta, ele não vai funcionar corretamente. O importante é o seguinte, cara, fui lá, saí, igual o Fabinho mesmo falou, porra, acabo saindo, você comentou. Cara, beleza, saí no sábado, saí no domingo. Meu irmão, vida nova dali pra frente. Dali pra frente é focar, porque lá na frente vão ter outros episódios de saídas. Exato. Agora a gente precisa estar com saldo positivo, e aí se a gente começar a pegar e contar as quantidades de vezes que saímos e as quantidades de vezes que ficamos na dieta, isso vai ter um valor importante se ela for negativo. Entendeu? Então algo a gente tem que controlar. Tem que ter equilíbrio. E depois tu falou um fator importante também, esse quadro aqui é exatamente sobre isso. Porque ele mais do que um conteúdo técnico, a gente não tem que oferecer nesse quadro exatamente um conteúdo técnico de nutrição. Isso aí você vai ter oportunidade, meu irmão, vai no canal que você tem sempre conteúdo técnico, confia no Doc lá. Aqui a gente tem outros quadros que a gente passa conteúdo técnico e treinamento. Mas o intuito desse bate-papo aqui é mostrar a rotina, dificuldades que a gente tem, por exemplo, para trabalhar o psicológico do atleta. E você falou isso aí, sobre o psicológico, tipo, o quão importante é você ter porque o nutricionista vai só passar dieta. Não, o nutricionista tem que, meu irmão, ir afagar o atleta dele quando o atleta dele está machucado e está saindo um pouco da rotina de dieta. Educá-lo e explicar que, meu irmão, aquele momento é importante também para ele. Fabinho também é um cara que gosta muito aí da psicologia aí, meu irmão. Fala um pouquinho sobre isso aí, como você lida quando você faz escolhas ruins, tipo, meu irmão, você aceita de boa ou você depois fica se martirizando? Então, é aquele ponto, né? Tipo, você traçar um caminho é importante, porque independente de quando você saia dele, tipo, nós como os humanos, né, no geral, a gente vai falhar em algum momento em diversos aspectos. E na dieta, principalmente, a gente falha o tempo todo. Não é que falha, é que a gente acaba sendo inoportuno. Então, assim, você saber para onde tu tem que voltar é a parte mais importante, porque se você não tem a referência, isso acontece cai no que o Everton falou. Tu come na sexta, tu come no sábado, tu come no domingo e tu acaba não sabendo para onde tu tem que voltar e tu fica naufragando. Então, o que acontece? Na minha estratégia, eu tento sempre voltar para o meu caminho. Eu tenho um objetivo e mesmo que eu saia dele, eu tenho um caminho para voltar. Isso me dá uma direção.
Mas Cara, você é o cara que, meu irmão, fica se punindo. Então, quando eu saio eu sou tão regrado na dieta, graças a Deus, quando eu saio dela eu não tenho esse problema Você se permite, de me punir. É uma saída consciente. Então, é o que a gente eu tava sou falando. muito fiel ao que ele falou ali sobre saúde emocional. Assim, cara, eu não acho que seja saudável, por exemplo, o cara saber que ele obrigatoriamente tem que ter um dia do lixo. Eu vou levando conforme a minha vida vai fluindo. Cara, sábado eu tenho aniversário, tranquilo, é saudável estar com a minha galera, comer uma besteira. Mas se sábado eu não vou fazer nada, tipo, eu não tenho porquê, entendeu? Chegar na minha casa, ter cenoura, chuchu, arroz e eu comer pizza. Tipo, eu não vejo isso como uma necessidade. A necessidade é tu compactuar de um bom momento de uma coisa que teu psicológico, teu organismo tá pedindo. Até o Fabinho falou um pouquinho sobre o dia do lixo. Legal falar. O dia do lixo, agora a gente fala do dia do lixo, eu acho que o tema seria mais recompensas de um modo geral, né? Como você se recompensa, como manter o teu atleta motivado através de recompensa. Porque qualquer ser humano gosta de ser premiado, né? Lógico. Então, tipo, se você segue a dieta direitinho, você quer um prêmio. Tudo que a gente faz, a gente quer um prêmio, né? Então, assim, fala um pouquinho sobre essa parte de recompensa, de dia do lixo, se você acredita que, assim, vale ter a estratégia de um dia específico para isso, ou se você acha que vale... O dia do lixo é um negócio bem polêmico, né? Até porque tem muita questão pessoal aí do profissional de nutrição que esteja atuando. Eu vou te falar o que eu penso, né? E como eu ajo, porque nem sempre a gente age da forma que a gente pensa. De fato, é óbvio que profissional de saúde nenhum vai passar 5 anos na faculdade e vai aprender a prescrever, liberar um dia do lixo para o atleta. A gente sabe que o nome já diz, né? Dia do lixo, né? Isso, de fato, a gente vai inventando nomes para que a gente possa fundamentar as merdas que a gente faz na semana, para se recompensar. Exatamente. Mas é óbvio que a gente também tem que entender esse lado da recompensa, até porque é uma situação que a gente passa por isso desde criança. A gente é recompensado desde criança, e talvez o erro esteja lá atrás. A gente está discutindo hoje aqui algo quando a gente é adulto, mas a gente é recompensado desde criança. O desenvolvimento de bons hábitos já começa desde cedo. Aquela parte que a gente estava falando sobre quando a criança senta com a mãe e pai para comer no final de semana, né, o almoço da família de domingo, e se comer o prato todo, no final tem sobremesa. Isso já é algo que já é uma recompensa. Nosso cérebro funciona assim, então a gente... E funciona bem pra caralho. Essa ferramenta aí os pais usam exatamente para poder estimular a criança. Exatamente, que é comer o prato direitinho, os nutrientes saudáveis que estão ali. Então, tudo vai depender, a liberação do dia do lixo, ou da refeição do lixo, tudo vai depender de como o atleta, ele lidar com aquilo. Porque tem pessoas que têm um controle maior, tem pessoas que não. Tem pessoas que são compulsivas, infelizmente elas são compulsivas. Por questões emocionais. Bem, né? Sabemos bem. Sei bem como é isso. Sabemos bem. E aí... Então você tem que saber lidar muito bem com, porque muitas vezes eu não sei como quem é que eu estou atendendo, a gente está estabelecendo um início ali, e pode ser que eu libere uma refeição ali do lixo e a pessoa entre num ciclo vicioso e o que seria dia do lixo, que seria uma refeição emocional para sair, acaba sendo, ela passa a viver a vida inteira de emoções. Então assim, todas as refeições dela são recompensas. E obviamente que isso não vai levar ela num quadro de saúde desejado. E nem vai ajudar. E nem os objetivos que ela quer. Principalmente, né? Então a gente tem que ter esse controle. Acredito sim que é importante, principalmente quando o cara se submete a um treinamento muito regrado e a uma alimentação muito regrada. É importante sim ter a refeição recompensante, para não falar que é dia do lixo. Mas tem que ter um cuidado. E o atleta ele tem que ter a consciência de que ele tem um objetivo, ele tem um caminho para seguir e ele vai fazer aquela saída ali, mas ele vai voltar. E para resumir tudo numa palavra, tudo que o Fabinho falou, dele gostar de se manter, de ter o objetivo dele traçado, porque muitas vezes ele sai e quando ele sabe, ele sai do caminho, ele sabe quão fora ele está, quão distante ele está do caminho dele, ele volta. O nome disso, a palavra para isso é autorresponsabilização, entendeu? O atleta, ele precisa ser autorresponsabilizado pelos atos dele. Não vai ser o Beto que vai tomar conta, do que vai falar, meu irmão, tu tem que aparecer lá para treinar. O cara já sabe disso. Não vai ser o coach dele que vai falar que ele tem que se alimentar bem, não vai ser o nutricionista que vai falar, cara, você tem que comer isso aqui. Porque quando o cara sai do box do treino dele lá, quando o cara sai da clínica, do consultório, enfim, da consulta, a gente não tem mais controle disso. Então, se ele não tiver autorresponsabilização, que é o que o Fabinho vem falando e que ele tem muito bem, o caldo desanda, irmão. Aí não tem como fazer, não tem o que fazer. Então, se autorresponsabilizar é muito importante. Quando a gente é criança, a gente não trabalha muito isso porque os nossos pais cobram isso.
Entendeu? Então, moleque, tu tem que comer isso aí no almoço. Moleque, tu vai ter que fazer isso aqui, tem que ir pra escola. Então, a autorresponsabilização é parte importante do processo. Mas às vezes também, isso aí, assim, às vezes a pessoa também tem dificuldade de se manter num plano justamente por causa disso. Porque quando a gente é criança, a gente tem a recompensa, e isso fica bem claro, porque o pai gera a responsabilidade para te dar a recompensa. Quando tu vira adulto e você é piloto da sua própria vida, você fala, pra que eu vou me punir, né? Pra que eu vou me criar uma cobrança se eu posso viver de recompensa? Aí é a hora que a pessoa se perde. Não tem a mamãe chegando com a jujuba em casa, cara. Não tem jeito. Eu acho que o fator importante para isso dar certo é um planejamento adequado da tua rotina, da tua vida, de tudo. Não adianta, a dia do lixo. Pode ser um dia específico ou pode ser um momento que você julgue e avalie isso. Mas para isso, você precisa de um bom planejamento. Você precisa saber que durante determinados períodos você não vai poder ter dia do lixo. Cara, eu tô, meu irmão, prestes a chegar numa competição que eu não posso ter dia do lixo independente de qualquer coisa. Mas se você botar no papel, exemplo, vou no mercado. É um tema polêmico. Ou então, vou sair de casa. Tipo, o cara vai sair de casa de manhã. E às vezes o atleta não sabe nem o que vai comer na hora do almoço. É verdade. E tipo, é muito importante o cara já sair de casa sabendo aonde. Se ele vai, minha refeição hoje vai ser no restaurante tal, porque lá eu tenho opções de acordo com a minha dieta. Ou eu não, vou levar minha marmita com... Às vezes, muitas vezes, eu falo por mim, cara, minha vida é muito louca de trabalho e tal, não sei o quê, e eu não me autorresponsabilizo em relação à dieta, me autorresponsabilizo em outros fatores da minha vida, mas dieta eu sou muito negligente. Muito por isso. Eu acordo, tipo, cara, às vezes eu tomo café em casa, às vezes eu não tomo, já saio, aonde dá pra tomar café eu tomo, daqui a pouco chegou a hora do almoço, eu não tô planejado. Não, eu não tô planejado. Aí eu vou almoçar 2 horas depois. E tipo, eu almoço onde dá. E às vezes o que dá é um sanduíche, um salgado, uma besteira. Então, assim... É o rápido, né? Quando a gente não tem algo preparado e planejado, a gente faz o que está à mão. O que estiver mais perto, mais rápido e mais prático a gente faz. Então, de fato, ter um planejamento e sair de casa já com esse planejamento na cabeça é importante para evitar esses desvios. Até supermercado, né? O cara vai no mercado, olha aquela ilha, aquela opção toda, né? Você tem lá biscoitos gostosos e você tem salada. Aí você, cara, se você não saiu dali focado com um plano, você... Vai comprar o que tiver, e na hora do mercado é o seguinte. Cara, essa semana aconteceu uma parada muito bizarra comigo. Eu tava trabalhando, deu meio-dia, eu fui almoçar, desci pra almoçar no restaurante que eu sempre almoço, que é um restaurante aquilo, é legal lá o restaurante e tal, tem opções saudáveis. Eu fui almoçar lá. E pra quem me conhece, quem vive comigo, sabe que eu não sou um cara muito do doce. Mas eu ando num momento muito de ansiedade por mudanças na minha vida que estão acontecendo. E eu tava comendo, antes de terminar a comida, eu já tava pensando que eu ia comer de sobremesa. E eu sou um cara que não sou do doce. Então, para você ver como é que a gente está suscetível a essas questões de variação de emoção, enfim, das coisas que vão acontecendo. Nossa vida pessoal influencia diretamente. Exatamente. E aí eu falei, caralho, não é possível, eu acabei de... Pode falar palavrão aqui? Pode, à vontade. Por favor, eu xingo muito. Foda-se, fala palavrão. Então eu fiquei, caralho, nem terminei de comer, já tô pensando no que eu vou comer de sobremesa, e eu sou um cara que nem tem o hábito de comer sobremesa, não é um negócio que eu gosto muito. Eu gosto muito de salgado. Se for pra repetir, eu prefiro pra... Comer mais uma vez, né? Beleza, eu falei, não vou tirar essa porra desse pensamento da minha cabeça. E aí terminei de comer e fui pagar. Eu vou linkar no lance do mercado. Calma. Tranquilo. E aí, fui pagar. Quando eu fui pagar a parada, do lado da máquina onde tu passa o cartão, né, pra pagar o negócio, tinha um totem assim, cheio de brownie, filho. Então, assim, o tempo todo tá estimulado a fazer a parada. Os caras já posicionam a maldade, né? O comércio comercial e agora que eu vou já bota ali. E de fato eu falei, caralho, meu irmão, eu tô aqui lutando, aí vem a porra do totem lá cheio de brownie, que vem numa cor bem chamativa e é do lado do negócio onde tu passa cartão. Ou seja, estratégia de marketing. O cara, ele quer vender e você quer consumir. Então eu vou lá e compro. Obviamente eu não consumi, não comi. E justamente porque eu tive esse feeling, né, de identificar essa situação. Então, não só planejar, mas também identificar esses cliques de sabotagem na alimentação é importante. Mas vamos linkar com o lance do mercado. Saiu de casa para fazer compra do mercado. E aí, basicamente, você não elaborou nada, uma lista que pode ser bobeira. Vou fazer uma lista para ir no mercado. Fala sério. Cara, é importante. Assim como a gente fez uma lista do que a gente vai falar hoje. Exatamente. Não tem texto, nada pronto, mas pelo menos ali a gente segue Você pode rasgar isso aqui, até porque, ninguém tem que linkar nada. Aqui é só vai poder guiar no vai batendo papo. Mas você não sabe...
pra onde vai e como chegar, qualquer caminho tu vai servir, né? E obviamente que o cara, quando vai montar a prateleira no mercado, ele se apropria disso. Ele vai colocar os produtos que têm um apelo comercial melhor ao alcance da tua mão. Os bons produtos mesmo, que ele não pretende vender tanto assim porque não gera lucro, ele vai botar no fundo. E aí você está preparado. No mercado hortifruti, no meio da venda, né? E aí entra no que você falou. Pode reparar, na maior parte dos restaurante fast food não, aquilo, primeiro você entra na prancha, vem arroz, feijão, as saladas ficam pro final. Depois que tu preencheu o teu prato, tem que arrumar espaço para botar salada. Não tem espaço, vamos embora você mesmo. Aí não come salada. Então são estratégias de marketing que a indústria da alimentação ela vai fazendo com a gente. E eu sempre falo o seguinte, a indústria de alimento, ela te leva para a indústria de medicamento, a indústria de medicamento te leva para a indústria de alimento. Então você fica assim, você come, se arrebenta todo, porque é óbvio que a gente pode adoecer pelo que a gente come, aí ele te manda para o medicamento. Aí você vai lá e gasta um dinheiro com medicamento. Aí daqui a pouco você gasta dinheiro no... Então vira um ciclo e a indústria de alimentação e a indústria farmacêutica, elas andam de mão dada para te fuder. Enquanto o treinamento e a nutrição estão ali parados esperando, e às vezes o cara não vai, né? A gente falando do supermercado, tipo, o supermercado é algo importante, mas às vezes na própria rotina, tipo, cara, você tem que estar planejado, tipo, cara, o que vai ser teu almoço, teu café da manhã? O Fabinho faz muito isso, né? Aí, Fabinho, fala um pouquinho como funciona essa tua rotina, assim, alimentar, como tu planeja as tuas refeições com antecedência. Eu sei, a gente sabe que, meu irmão, tem a mamãe do Fabinho, Flávia, aí todo mundo quer alguém pra fazer uma comida, uma refeição que nem é daquela, ó. O cara chega no consultório com a marmita, filho. Mas você tendo alguém meu irmão, pra te auxiliar nessa produção ou não, é importante você ter um plano. Fala um pouquinho como isso aí, Fabinho, como você lida com isso. Assim, óbvio, todo mundo, tipo, mais benquisto que eu, só minha mãe aqui, porque minha mãe e meu pai são as pessoas que são responsáveis por fazer minha comida e pesar e organizar. Dá suporte, né? Eu tô sempre chegando aqui com a comida organizadona, bonitona, levando marmita pra tudo quanto é lugar. Eu gosto muito de comer a comida da minha casa, prefiro comer a marmita da minha casa, me gera um conforto emocional maior. Isso aí. Eu prefiro, é uma coisa minha, mas nem sempre os meus pais eles estão podendo fazer. Por exemplo, hoje era um dia que eu tinha que me programar, um amigo nosso aqui de treino falou, cara, amanhã tu vai gravar a parada, depois a gente tem um workshop, depois a gente vai treinar e quando sair de lá, vamos pra praia, vamos almoçar na rua. Eu falei, não, vou levar uma marmita. Isso aí. Então, tipo, hoje não tinha minha mãe pra fazer, minha mãe tava num curso, eu não avisei ontem, hoje eu acordei, preparei minha comida, botei fruta, eu tô sempre levando, e sabe aqui que eu gosto muito de praia, vou sempre à praia, eu nunca como nada na rua. Eu tô sempre comendo as coisas que eu levo, porque eu gosto disso. E isso é uma programação que tem que acontecer. Porque se eu acordar às 6 horas da manhã e eu não tiver uma diretriz do que eu vou fazer no meu dia, foi o que vocês falaram. Eu vou ficar naufragando pela rua e eu vou ter que comer o circunstancial, o que tem para eu comer, e eu não gosto disso. Então, assim, eu prefiro sempre, eu também sou viciado em rotina, isso fica mais fácil para mim, porque, cara, eu tô sempre programando tudo que eu faço. Não só a alimentação, mas o meu dia como um todo. Eu também tenho muita dificuldade em sair da minha rotina. Quebrar minha rotina é uma parada que é muito dolorosa pra mim, mesmo que num aspecto simples. Então, assim, eu prefiro uma programação, levar minhas coisas, estar com as minhas coisas perto de mim. É uma coisa que me gera um conforto. E tá sem rotina, eu caio naquilo que o Beto falou. Eu vou pra rua, eu vou fazendo o que dá. Come o que dá, acontece que tu perde o fim. O Fabinho é ninja, o que tem que, nessa questão de rotina. O que tem que entender é o seguinte, que possivelmente você também em casa não tem essa rotina toda, não é ninja igual ele nessas questões de rotina. Mas existem meios que a gente pode melhorar isso. De repente eu não tenho meu pai e minha mãe para cozinhar, não tenho uma pessoa para cozinhar para mim, mas, hoje o que mais tem é serviço de vender marmita pronta, coisas congeladas. Hoje opções não faltam. Hoje não falta. Então você consegue se planejar. Ou no mínimo dedicar um tempinho para isso. Pode tirar um domingo para cozinhar ali, você pega lá 1 quilo de batata, 1 quilo de carne moída, 1 quilo de frango. De fato é tão importante e é importante na tua performance, meu irmão, se você não tem condições, não tem ninguém para te oferecer aquilo, que você mesmo faça. Aí a gente volta, tu falou que o Fabinho é ninja, então eu vou falar, meu irmão, também algo importante, que é o seguinte, um grande soldado
nunca vai estar sem munição, né? O momento soldado nunca vai estar sem munição. Como é que o soldado vai estar na guerra e acabou a bala? Faz o quê? Se entrega ou corre. Mas aí, tipo, você não pode correr, porque a batalha continua. Correr, meu irmão, é morrer na guerra. A gente tá com o Léo aqui também, aqui, ó. O Léo tem, ó, militar aí, histórico militar aí. Então tô falando besteira? Tô falando besteira, Léo? Olha lá. Meu irmão, um bom soldado vai descer pela munição. E se cair, tem que cair atirando, irmão. Exato. Então, meu irmão, vamos procurar ter à mão opções, né? Sim. Fala um pouquinho sobre, meu irmão, opções que o atleta pode ter. Hoje em dia a gente tem, além da própria refeição, a gente tem, cara, suplementação, a gente tem barrinha, a gente tem um montão de opção no mercado que alguém pode estar preparado para uma emergência, né? Sim, a gente tem várias opções no mercado. Barrinha de proteína é uma boa situação, é óbvio que tem produtos e produtos, então você tem que estar sempre ali lendo para ver o que melhor encaixa na tua rotina e no teu esquema ali. Óbvio que você tendo um profissional de nutrição, ele consegue trabalhar isso melhor, mas você tem as barrinhas, que são uma opção, é uma ótima opção. As pessoas usam os nutricionistas por causa das questões das oleaginosas, dos nuts e tal, amendoim, castanha e essas questões. As pessoas zoam, mas são alimentos muito potentes, vamos dizer assim, ricos em gorduras. Uma tradição da fruta, né? Sempre leva pra escola na merendeira uma frutinha, né? E aí você consegue até associar uma fruta com uma castanha dessa, e que vai ser super bom, e é algo que você come rápido, é prático. Não vai te trazer trabalho. Quando a gente pensa nessas opções, tem que ser algo prático. Também você não vai parar o treino ali, a tua planilha ali, para cozinhar. Mas uma fruta, umas castanhas, uma barrinha, um iogurte. Hoje tem milhões no mercado aí, iogurte mais com uma condição de proteína um pouco melhor, com a produção dele um pouco mais íntegro, né? Sem ser aquelas coisas ricas em açúcar, que não vão te trazer nada, a não ser um pico de glicose que vai te favorecer no treino, tem que se falar nisso. Naquele momento seja importante. Eu tenho uma amiga, na verdade não, eu aprendi com os cursos que eu fiz, ela depois até se tornou uma amiga, mas pessoa muito querida, e ela fazia um trabalho excepcional com atletas de comunidade pentatlo, atletas de pentatlo na comunidade. E ela precisava, e os moleques são finos, secos, e ela precisava muito de um carboidrato simples para colocar. Ela, 20 anos atrás, ela já trabalhava com nutrição esportiva. E ela trabalhava numa comunidade, e não ia adiantar ela prescrever uma maltodestrina, por mais barato que fosse. Do caldo de cana, pô. Porra, Nescau. Nescau. Ela fazia o pré-treino deles, o açúcar que ela buscava era no Nescau. Na comunidade, cara, falar Nescau é muito fácil. Então, assim, a gente tem que também se adequar. O nutricionista não pode estar... O nutricionista que trabalha com esporte, ele não pode estar fechado no que é só saudável também. Pode ser que algo não saudável encaixe ali naquele momento. Sim. Então, a gente tem que pensar nisso, em coisas fáceis. A gente tem, assim, essas ferramentas de serviços de entrega de alimentação, tem a alimentação fechada, mas também tem os profissionais que você entrega a dieta para a pessoa e a pessoa faz a tua dieta. O teu planejamento em cima daquilo que o teu nutricionista escreveu. Isso pode ser uma boa opção. É a Flávia, né? A Flávia do Fabinho, né? É a Flávia do Fabinho, só que a Flávia não cobra. A Fabinho entrega aqui, ó. Aqui, ó, o Everton me mandou isso aqui, ó. E ela vai deixar tudo pronto. Uma mensagem lá daqui a pouco. Vambora. Meu pai falou, ó, tá mais comendo fácil demais. alimentar um burro a pão de ló do que você legume. Tá comendo demais. Então é importante, cara, é importante ter esses esquemas e o bom nisso é que antigamente isso era mais, quando eu comecei a entrar nessa área aí, era muito visto com preconceito, né? Principalmente homem é foda, né? Porra, vou ter que andar com minha marmitinha, porra, vou ter que ficar comendo saladinha, frutinha, não sei o quê. Mas hoje as pessoas já dão esse reconhecimento à nutrição e sabem da importância que tanto as pessoas quanto os profissionais, de uma maneira geral, da área de saúde, dão mais valor à nutrição. Vocês foram falando, a gente, tópicos são assim... Vai se perdendo. Não, se perdendo não, ao contrário, a gente vai se achando. Porque a gente bota isso daqui só pra guiar, mas tipo, conforme a gente vai falando, esse assunto já vem na minha mente. Algo importante que você falou, você deu exemplo de você mesmo, que você estava comendo, terminando o teu almoço, durante o teu almoço, já pensando na sobremesa. Então é algo tópico que eu já estou dando aqui, tipo assim, pra pessoa dar importância, dar atenção à comida enquanto come, né? Isso é mais uma estratégia muito eficiente para você fazer com que o alimento te nutra de fato. Porque às vezes você come tudo correndo, não dando atenção, já está pensando em outra situação da vida. E aquele nutriente, meu irmão, o teu corpo também nem está nem aproveitando, né? Fora isso, você não se sente saciado, precisa comer mais, porque você não percebeu nem que estava comendo. Então, assim, você deve vivenciar muito isso daí, da galera que come muito rápido lá, né?
Porra, meu irmão, tipo, não dá atenção pra comida e tá sempre com fome, talvez. Sim, eu vejo isso direto e eu também passo por isso, né? Porque na correria você senta pra almoçar pensando na dívida que você tem que pagar, no compromisso que você deixou de fazer, enfim. Mas esqueceu o almoço, deixou de comer pra pensar na sobremesa. Mas é mesmo. E aí a gente tem que estar de olho, sim. Dentro da educação física, eu nunca nem tinha parado para pensar, mas você falou agora, eu me liguei nisso. Dentro da educação física tem um conceito chamado esquema corporal, consciência corporal, né? Isso a gente podia trazer para a alimentação. Várias vezes quando você quer realizar um movimento, melhorar teu snatch, sei lá, fazer um muscle up mais bem feitinho ali, eu tenho o hábito de pensar nesse esquema corporal, na minha consciência corporal, como é que eu entrei no movimento, como é que eu iniciei ele, como é que eu finalizei. E aí, às vezes, eu fecho o olho ali, algumas pessoas acham que eu sou maluco, mas eu estou repassando o movimento na cabeça. Quem treina comigo, o Gustavo, que é um cara que treina comigo, ele sempre me vê fazendo isso. E algo que a gente pode trazer para essa questão. De fato, ali é um momento que você tem que, irmão, esquece teus problemas, esquece o que você tem para pagar, tenta sentar e tirar aquela meia hora ali que você tem para se alimentar ali do teu almoço ali, para comer. E juntar até a própria educação que você teve, tipo, o Fabinho deve vivenciar um pouco isso. Talvez, às vezes, tipo, ele fez uma refeição, mas, por exemplo, eu tenho certeza que o Fabinho sente isso porque ele é um papo aqui recorrente. Não pode churriar. Não pode churriar. Não dá de ficar churriado. Então, tipo, às vezes ele vai comer uma refeição que nutricionalmente tá balanceada pro treino dele, mas, tipo, por não ter aquele, por exemplo, cara, não tem nada pesado, não tem nada um carboidrato que ele sinta pra fazer um treino de força, ele não... Aí ele emocionalmente ele fica... Emocionalmente se sente fraco. Mas aí, em compensação, se às vezes ele come uma coisa que não é nem tão eficiente pro treino dele, mas como se sente inchado, meu irmão, ele vai lá e acha que tá forte. Então aí, às vezes, já o Fabinho falando um pouquinho sobre isso, talvez seja importante você tá comendo, e às vezes você não tá comendo a batata para se sentir forte, mas você tá comendo algo que vai te nutrir tanto quanto se você estiver pensando o efeito Antes do Fabinho entrar nisso, é importante lembrar o seguinte, a batata, o arroz, a carne, na verdade, quando a gente come, não é nada disso que o corpo entende. Que a mente vê... O olho vê aquilo ali, e a cabeça pode até entender, mas na verdade, quando da boca para dentro é glicose, proteínas, aminoácidos, são essas questões. Então daqui para baixo é tudo igual, comer a batata, é tudo igual. Só que o emocional te joga para outras questões. Só que às vezes o cara faz aquele aporte ali do carboidrato através de outra fonte, ou de outra maneira, um suplemento, alguma coisa, e o cara acha que tá fraco. Então, de repente, o efeito psicológico de estar comendo e pensando. Fala um pouquinho. Fala sobre... Como não churriar? Como não churriar. Como não churriar. Então, tema para palestra. Atrás eu cheguei lá, o Everton tinha botado, antes de eu dormir, uma refeição líquida, né, pra mim. Eu cheguei pra ele e falei, caraca, maluco, pô, tá dando não. Eu tô indo dormir com a fome do caraca e eu, às vezes, não consigo nem dormir. Whey, abacate, alguma coisa, né? Era whey, abacate ou pasta de amendoim. Sim, uma gordura e uma proteína. Aí ele falou, pô, então vamos mudar isso aí. Ele botou uma batata doce com ovo. Tipo, hoje eu me sinto muito saciado, mas isso de fato acontece o tempo todo. Por exemplo, anteontem eu tive uma eventualidade. Ontem eu falei, pai, pô, tô com uma fome do caraca. E daí o meu pai fez uma refeição pra eu comer de noite, pra eu levar pra casa da minha avó, só que ele malandramente me botou um pote gigantesco de alface. E daí eu joguei a comida toda em cima do alface. Cara, eu comi a mesma quantidade que eu como sempre. Só que visualmente foi impactante. Eu falei, não, cara, tu sabotou o carboidrato, eu não sabotei. Aí eu falei... O pai dele e a mãe dele pesam a comida, pô, lá o bagulho é sério. Eu falei, não tem 150 de legumes aqui. Ele falou, tem, cara, tô te falando. Aí minha mãe, não, tem porque eu que botei. Aí, já viu o cara assim antes da refeição, sabe mesmo? Pegar a marmita dele aqui, ó. Dá um confere, vai ver se... Aí, acho que vai me alimentar. E daí eu fiquei cheio pra cá. Eu falei, não, isso tem alguma coisa errada. Mas justamente o que vocês falaram, psicologicamente, eu falo isso até no CrossFit, quando eu dou aula fundamental. Visualmente, o que vai te chamar a atenção é o que te impacta, de alguma forma. E tipo, um prato grande pode ter a mesma quantidade de nutrientes de um prato pequeno. Mas o que vai te saciar, às vezes, não é nem o que tu come, é o que tu vê. Com certeza. Então, assim... É justamente isso acontece com a gente o tempo todo, ainda mais a galera do âmbito competitivo do CrossFit que tende a comer muito. Cara, a galera come muitas das vezes com o olho.
Tipo, o cara sabe que ele treinou 2 horas e pouca. Ele sabe que ele precisa de nutriente. Então ele associa a quantidade. Mas quando na verdade a gente acaba se iludindo. Normal, mas acontece. Isso é importante, cara. Tudo aquilo que você vê. Já linkando com tudo que tu vê, tem além do prato, tem um ambiente, né? Então, tipo, cara, botei um tópico aqui que é neutralizar o efeito ambiente. Cara, eu vou contar uma história aqui. Eu já saí, eu gosto de sair, gosto de beber, gosto de comer besteira, de pagode. Eu já vi o Fabinho, então assim, exemplo, tá num ambiente onde todo mundo tá bebendo, tá comendo besteira e o cara comprar o mate do vovô aqui, ó, 1 litro de mate pra uma noitada inteira, passar uma noitada inteira aqui, ó. Só na mamadeira. No canudinho ali tomando mate do vovô, administrando naquele momento. Isso é muito problemático. Eu falo isso porque também, ó, exemplo, a Natália, que meu irmão convive comigo diariamente, como é que faz pra conviver? Tipo, eu às vezes bebo, eu saio, eu como besteira. Mas, cara, e o atleta. Competição, pode ter algumas questões mas o atleta assim. também tem que ter a consciência, cara, porque se você não sabe lidar com aquilo, não esteja, né? Fique em casa. O que é importante pra você? Ser campeão do CrossFit Games ou dançar aquele pagode aquele dia? Então, cara, às vezes abrir mão, né? Ter esse equilíbrio, né? A gente volta no lance de focar no controle, né? No que você pode controlar, que foi o que o Fabinho fez. Ninguém vai abrir a boca dele, meu irmão, agora tu vai tomar cerveja. Vai botar pilha, vai botar pilha e tal. Claro, pilha. Vai botar pilha e tal, mas cabe a ele controlar aquilo que ele consegue controlar, aquilo que está na mão dele controlar, e ele fez isso. Para algumas pessoas é bem mais fácil, para outras pessoas não. Mas a gente volta nisso. Estar ciente de onde quer chegar e ter ciência do caminho que você vai percorrer para chegar lá. Isso facilita bastante as coisas. Fala aí, Fabinho, então um pouquinho pra gente aí, como é que é tomar 1 litro de mate aí, vendo todo mundo dançando? Então, eu tô acostumado com isso. Frequentemente eu tô com a minha rapaziada e a minha rapaziada, assim, ninguém faz o que eu faço. Ninguém. Eu no início aqui, eu pouco convivia nos finais de semana, nos dias atípicos, assim, com a galera do CrossFit, então é uma situação que eu me condicionei. Assim, bem no início, eu não podia me permitir de forma nenhuma. Depois eu passei a poder me permitir um pouco mais, mas é aquilo. O momento, ele precisa ser pertinente. Então, assim, cara, no início é bem ruim. Porque tu tá acostumado, é cotidiano. É rotina, você hábito, tem que estar habituado, junto. todo mundo tá habituado a alguma coisa. Por exemplo, sair e tomar uma cerveja. Às vezes o cara, ele não tem nem tanto problema com tomar a cerveja, mas ele tem o problema de estar com um copo na mão. Tu pode ver que o cara que bebe, provavelmente é o cara que, se não puder beber, ele vai estar com uma garrafa de água ou qualquer coisa na mão, porque é cotidiano. É um combustível. É algo que a gente faz. Tem um valor simbólico, né? Isso. Já tá com... E o nosso psicológico, A gente ele parte assim, do meio, Sim, exatamente. Você só não bebe, né? Tipo, pra mim hoje isso é normal, eu consigo tirar de boa, tranquilamente, é como se nada tivesse acontecido. As pessoas não acreditam que isso se torna normal, mas acontece que as coisas se normalizam a partir de certas práticas. Então, conforme tu vai inserindo isso, tu vai se permitindo também viver uma parada que não é comum, mas que dá pra tu fazer, aquilo ali passa a não se tornar um peso pra tu. Uma coisa que eu acho interessante falar é o seguinte, eu falo para os meus pacientes no consultório, para os meus atletas, cara, tenta antecipar aquilo que você sabe que vai acontecer. Então, a gente já viajou várias vezes para diversas competições, fora do Rio, inclusive, fora do Brasil, enfim, vocês já fizeram várias competições aí. E, obviamente, que toda vez que a gente tem uma competição fora, a gente também usa o motivo para brincar, para confraternizar, para estar com todo mundo. Então, é antecipar. Várias vezes a gente saiu, isso que está com a gente aqui no nosso meio sabe que é verdade, a gente saiu, uma galera ficou tomando chopp até altas horas da madrugada, e, cara, a galera que está comprometida, envolvida na competição, vai embora mais cedo, não bebe. Ou não você sai. mesmo é um cara que, por mais que você tente controlar, eu já vi isso várias vezes acontecer, você também não bebe para não dar o exemplo para os teus atletas que estão ali para... É difícil que eu gosto muito. Eu já vi várias vezes. Chega numa competição, cara, tipo, eu sei que se eu fizer aquilo ali, eu vou estimular um hábito ruim, Pois galera. e tem a questão do exemplo que você dá. Então, sim, eu tô todo mundo brincando, é brincadeira, mas
E aí, isso entra na questão de antecipar aquele evento que você sabe que vai acontecer. Uma coisa que eu sempre falo quando as pessoas perguntam é, cara, sei lá, sábado vai ter, sei lá, aniversário do meu filho, vai ser numa casinha de festa. Porra, o que eu faço? Porque quando eu chegar lá, meu irmão, só vai ter besteira, salgadinho, cachorro quente, batata frita. Nego ainda faz o seguinte, casa de festa, nego bota uma porrada de mesa uma do lado da outra. Agora, ó, criançada, vem, que agora é a hora do lanche, é a hora da refeição. Batata frita, hambúrguer, caralho, pizza. Então, assim, eu não sei nem o que estão se comemorando ali. Eu acho que, de repente, não é nem a saúde da criança. Mas, enfim, a galera fica ali. Cara, sabendo que você vai ter um evento como esse ou um outro qualquer, eu sempre peço pro paciente ou pro atleta fazer uma refeição antes. Exemplo, a galera tá marcando um churrasco 6 horas da noite, sei lá, 6 horas da tarde, 8 horas da noite. Cara, janta. Porra, como assim? Eu vou jantar e vou pro churrasco? Não, eu vou jantar e vou pro churrasco. Vai, porra. Porque se você for pro churrasco depois de ter jantado, você vai comer, você não vai deixar de comer. Mas você já não vai com a fome do leão, sacou? Você não vai igual com a fome de 10 evangélicos. Tu vai lá, meu irmão, vai comer um negócio, vai dar uma beliscada, vai geral, comer. tu vai tomar boas decisões, porque tu tá saciado, tipo, já que tu vai comer, tu vai escolher o que eu posso comer, o que eu não Você vai estar no controle da situação. Então, assim, tentando antecipar alguns eventos. E isso se faz fundamental para evitar tu chegar... Porra, porque não tem jeito, chegou no churrasco. E tem churrasco, nosso churrasco às vezes começa meio-dia, termina 11 horas da noite. Não, tu vai comer esse período todo. Então, cara... Se prepara, planejamento. A gente volta no planejamento. Irmão, vou fazer uma refeição aqui e vou pro churrasco numa situação diferente. Cheio, já saciado, vou comer, não vou deixar de brincar, não vou deixar de beber, não vou deixar de comer, mas vou fazer tudo controlado, tudo dentro do meu esquema aqui, de uma forma que não vai te prejudicar. Então, basicamente, a gente foi falando aqui coisas que, tipo, a gente fala um tema, seja o que for, e a gente acaba voltando nos mesmos temas, sim. que é planeje-se, mantenha-se no controle, antecipe. Dá pra fazer vários verbos, exato, né? Exatamente. Dá pra criar, uns 10 mandamentos só com uma palavra em cada mandamento, né? Autorresponsabilização. Exato. Então, acho que o resumo é basicamente isso aí, cara. A gente não tá aqui, mais uma vez, quem quer procurar uma dieta, meu irmão, procura um profissional. Quem, meu irmão, quer procurar um bom treinamento, procura um profissional. Aqui é mais estratégias que todos nós, profissionais e atletas, vivenciamos no dia a dia. Para encerrar aqui nosso bate-papo, galera, eu acho que, meu irmão, a galera que está assistindo vai se identificar muito com isso e vai começar a pensar, talvez refletir nisso, que eu acho que o fundamental é ligar esse senso nas pessoas. Sim. E para finalizar, eu vou deixar o Fabinho, meu irmão, se quiser acrescentar mais alguma coisa, já fala. A hora é agora. Então, assim, cara... A rotina ela é dura demais. Assim, todos os dias a gente tem que batalhar muito duro pelas coisas que a gente quer e pelas coisas que a gente precisa para poder chegar onde a gente traçou. O que falta na galera é interpretar o sonho ou o objetivo. Tipo, tudo que você fizer no seu dia a dia, cara, pensa nas coisas que você precisa para chegar onde você quer chegar. Um caminho é preciso, tu não precisa acertar sempre, mas tu precisa ter um caminho para tu voltar, e voltar pro caminho é necessário. Betão fala direto aqui pra gente, quem não sabe onde quer chegar, né? Qualquer caminho serve. Isso aí. Então, cara, tem que saber onde você quer chegar, que o treinamento vai alinhar, a dieta vai alinhar, e mesmo que em algum momento tu falhe, tu vai conseguir voltar, porque tu tem pra onde ir, tem uma diretriz. Então, ter uma diretriz aí é uma parada que é importante para todo mundo. É isso aí. Importante, Fabinho acabou de falar, ficou 2 meses aí sem treinar regularmente, treinando, mas treinando adaptado, e nem assim ele saiu do plano alimentar dele, porque ele tem um foco ali. Então, mais uma vez, obrigado pela, meu irmão, contribuir com a galera aqui. Eu que agradeço. A gente, meu irmão, tá junto aqui direto. Everton, considerações finais aí, fala aí. Vamos lá, vamos ser um pouco, a gente tá sempre brincando, mas vamos falar agora um pouquinho, dar uns porrinhos na galera em casa. Mete bronca, que é a hora. Cara, esquece as desculpas. Assim, o que eu posso falar pra galera, esquece as desculpas. Porque a gente começa a entrar numa situação de começa a dar muita desculpa. Tudo a gente inventa uma desculpa para deixar de fazer aquilo que a gente quer fazer. Porque de fato você quer fazer, né? O cara ele quer ser atleta, o cara ele quer emagrecer, o cara ele quer performar melhor, o cara quer ter melhor rendimento. A gente quer sempre muitas coisas, né? É do ser humano. Então, esquece um pouco as desculpas, foca no caminho e não no resultado e bota uma coisa na tua cabeça. Ninguém se importa com os teus problemas.
Essa é a frase clássica que a gente mais fala aqui, né? Ninguém se importa com Ninguém meus se problemas. Minha mãe não se importa com meus problemas. O meu pai ele não quer saber dos meus problemas. Ninguém vai me pegar pela mão. Vai falar assim, pô, Everton, vamos ali que a gente vai fazer isso. Ninguém. O máximo que dele, pô. é óbvio. O máximo que as pessoas vão fazer por você é torcer por você. Mas ninguém vai resolver o teu problema. Então, cara, porra, não consigo me alimentar porque eu trabalho pra caramba. Desculpa. Não consigo treinar porque eu não tenho tempo, desculpa. Aliás, se tiver alguém em casa aí que tenha tempo sobrando, vende pra gente que a gente tá querendo. Então, assim, tudo que você pensar, tudo que você falar aí é desculpa. E ninguém se importa com os seus problemas. Então, é escroto falar assim, mas é a total realidade. É bonito. É bonito. Eu falo o tempo todo assim. Porque a gente tem cabeça de treinador, né, irmão? O Léo adora, né, Léo? Meu irmão, eu passo aqui 3 dias falando no camp, ninguém se importa, cara. e no fundo é isso. E para também com a porra da comparação. Ninguém é igual a ninguém, não tem que ficar se comparando. A gente, o Gustavo, né, que trabalha comigo, ele sempre fala, caralho, Everton, é muito grosso. Mas minha cabeça é de treinador. Eu vim da educação física, antes eu era militar. Hoje eu estou na nutrição, mas a minha cabeça... Você acha grosseiro? Cara, eu te acho um gentleman. É sério, eu te acho um gentleman, cara. E aí eu tô sempre dando esporro. Essa escola que a gente estudou, cara, é maravilhosa. A gente é muito mais educado, às vezes, do que um montão de gente que finge. Porque a gente fala a verdade, né? Exato. E aí, mas é isso, galera. Eu quero agradecer o espaço de poder falar aqui com vocês, estar com vocês. Você fala quando você quiser, até quando... E eu te falo, já falei isso, acho. Quando eu tô no Vitória, eu de fato, eu treino Vitória e tal, mas eu de fato é como se fosse meu boxe. Mas pô. É como se fosse... Eu fosse sócio, mas caralho, porque... Você cuida desse projeto, se tu cuida dos nossos atletas aqui, se você tá junto, quem não sabe, meu irmão Everton viaja junto com a gente, acompanha, tem uma rotina do dia a dia na competição, além do dia a dia do treinamento, ele vai na competição, acompanha Everton, Gustavo, meu irmão, eles patrocinam atletas, meu irmão, às vezes o atleta tá apertado, meu irmão, o cara muito pode, mais, cara. Ele vai, então assim... Eu só tenho, quem tem que agradecer aqui é a gente, né, Fabinho? Com certeza. Você não precisa agradecer nada, a casa é tua, meu irmão. Tu fala o que tu quiser, se tu quiser, a gente liga a câmera só pra você. Irmão, pra linkar só os dois aqui, basicamente o Fabinho falou sobre motivação e caminho, objetivo, e você falou sobre desculpa. Uhum. Então, basicamente, eu vou encerrar falando que seu objetivo seja maior do que sua melhor desculpa. Que seu objetivo final... Isso aí. Você supere sempre a melhor desculpa que você tiver. Eu só agradeço. Obrigado, Fabinho. Obrigado, Everton. Aprendi muito mais uma vez. Obrigado por poder conviver com vocês na base diária. Valeu, galera? Valeu, meu irmão. Galerinha, é isso aí. Acompanha a gente aí. @MoreRepsTraining. Obrigado, RM Marketing, por mais uma vez estar cuidando da gente, cuidando do nosso canal. Segue a gente, @MoreReps.Training. Vamos nessa. Até mais. Obrigado.